Bem, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, né, para quem está pela primeira vez aqui no canal. Eu sou Gil Maisonave. O objetivo do vídeo de hoje é fazer um panorama geral aqui do município de Caroebe, né? Então, vai ser destacado aqui algumas informações geográficas do município, né, algumas questões também da seara econômica e culturais, né, na verdade. Então fiquem aí até o final do vídeo, que lá na reta final a gente vai destacar um ponto positivo e um ponto negativo, né, desse morar aqui no município de Caroebe. E vou deixar também um desafio, principalmente aí para os inscritos do canal. Bem, pessoal, estamos aqui na entrada do município de Caroebe, às margens da BR-210, né? Essa aqui é a entrada do município para quem vem de Boa Vista, por exemplo, de Manaus, dos municípios vizinhos, São Luís do Anauá e também Baliza, né? Logo aqui na entrada a gente tem um posto de gasolina. Aqui do outro lado a gente tem outro posto de gasolina. Lá nos fundos um comércio, um mercado em expansão, né? Então, é nessa parte da cidade aqui, né, que a gente tem as principais estruturas, né, do município, principalmente com relação ao comércio, né? Além dos postos de gasolina, a gente tem logo aqui também uma casa lotérica, né? Então é bom destacar também alguns aspectos de localização do município, claro, né? Então, o município de Caroebe, ele fica localizado na mesorregião sul do estado de Roraima e na microrregião sudeste, né? Então é um município, né, que é acessado vindo de Boa Vista, por exemplo, a partir da BR-174, né? Mas também é possível acessar através da BR-432, né? Saindo de Boa Vista pela Ponte dos Macuxis, né, e passando, por exemplo, pela sede do município do Cantá, né? Então essa aqui o município, na verdade, ele fica a cerca de 350 quilômetros da capital Boa Vista. É um município que tem a sua origem, né, a partir da expansão, na quase da emancipação do município de Baliza, que fica aqui a cerca de 30 quilômetros, né? Então, é um município que emancipou-se em 1994, então este ano o município completa aí 30 anos, né, de existência. Essa aqui é a principal praça da cidade, tá bom? É uma praça que está em construção agora, salvo engano, ainda não foi nem inaugurada. Tem alguns ajustes ainda a se fazer por aqui, né? Mas é uma praça que já está possibilitando uma maior interação entre os munícipes, né? Por conta, né, da sua estrutura. Antes aqui dessa construção, esse espaço tinha somente essa calçada aqui do lado, a outra ali na outra margem, e aqui realmente era só um gramado com muitas árvores, como ipês e jambus, né? Então, agora está sendo construída aqui, por exemplo, quadras, né, poliesportiva. Com certeza aqui vai ter atividades de futsal, de voleibol, por exemplo, ou de basquete, né? Então, isso está, querendo ou não, está trazendo alguns benefícios, né, para a sociedade caroebense, né? Logo aqui do lado a gente tem a rodoviária municipal de Caroebe, né? Aqui a gente tem a chegada de ônibus às 7 horas da manhã, vindo de Entre Rios. Inclusive quero até falar, se alguém aí no canal quiser um vídeo sobre Entre Rios, comente aí, né, nos comentários, que a gente vai dar um jeito de providenciar, tá bom? Contemplar o pessoal de Entre Rios também. Chegada às 7 horas, né, da manhã, logo em seguida eles partem para Boa Vista. A gente tem a chegada de ônibus aqui por volta das 13 horas.
né? E a saída logo após também o retorno para Boa Vista, tá? Então, o município de Caroebe é possível também a gente... nós também somos contemplados aí por vias rodoviárias, né? Tem uma empresa aí do município que nos atende nesse sentido aí, tá bom? Aqui a gente já está com uma imagem, né, que vai refletir, né, a principal atividade econômica do município, que é a plantação de banana, né? Então aqui tem uma escultura, né, onde vai demonstrar aí essa atividade que é o orgulho aqui dos caroebenses, de nós caroebenses, né? Então essa escultura aqui, ela define bem, né, veio nos contemplar com relação à nossa atividade econômica, né? Inclusive, todo ano aqui a gente tem a festa da banana, né, no município de Caroebe, e no presente ano está prevista para novembro, né? Então a gente geralmente estava, nos últimos anos essa festa aconteceu em outubro, mas neste ano, até por conta, eu acho que do aniversário do município, que é em novembro, né, do mês de emancipação em 94, a gente tem essa mudança aí, né? Esse painel, no caso, ele vem refletir um pouco mais, né, essa atividade econômica de Caroebe. Então é realmente uma ilustração muito bem feita, né, que traz também um pouco, né, de arte para a nossa cidade. Volta-se a destacar, né, que na praça, além desses equipamentos, né, de ginástica, de esportes, né, foram instaladas, né, lixeiras, como a gente viu logo ali atrás, para a coleta seletiva do lixo, né? Embora esse lixo saia daqui e vá para um espaço comum, lixão a céu aberto, né? Pelo menos aqui na entrada do município, quer dizer, aqui na praça a gente tem aí essa ideia, né, de selecionar o lixo para posterior descarte. Então aqui a gente tem um espaço bem organizado, bonito, né, para o pessoal fazer ginástica aí, principalmente aos finais de tarde. Então é outro aspecto positivo também ao nosso município, né? Logo ali no fundo, o ponto do açaí, né, é algo bem apreciado aqui pela sociedade caroebense, seguindo a lógica, né, das comunidades amazônicas. Então aqui como eu falei para vocês, né, a principal avenida, as margens da BR, que tem uma rua local também. E aqui que vai se concentrar, por exemplo, padarias, né, armarinhos, hotéis, como ali no fundo, além das estruturas que a gente já viu logo ali atrás, né. A praça continua, tem mais aqui cerca de 100, 150 metros, 200 no máximo, né. Então aqui nessa parte da praça a gente já vai ter, né, alguns quiosques, né, que com certeza serão entregues aí para comerciantes, né, o pessoal que vai desenvolver aqui a atividade de lanches, né, pizzarias, entre outros ramos, né, que vão atuar aqui e atender a sociedade caroebense, né. Como a gente pode ver aqui, o ambiente visivelmente, né, ainda não foi inaugurado, tá todo sujo, na verdade, né, precisa até de cuidado, até para não deteriorar antes da inauguração. Mas é um espaço grande, né, que com certeza vai atender a contento aqui a nossa sociedade. Pessoal, chegando aqui nessa parte da praça, a gente tem aqui também uma escultura, né, uma ilustração de uma das principais atividades também aqui no nosso município, que é o extrativismo ou a extração da castanha, né, do Pará ou castanha do Brasil, né?
os paraenses que têm aí uma inveja, né, alguma coisa no sentido, né, de repressão, no sentido do bom senso, né, de se falar castanha do Brasil. Eles querem sempre que a gente chame aí castanha do Pará, né. Vale destacar que castanha do Brasil é um termo usado exteriormente, né, em outros países, né, onde o Brasil acaba sendo beneficiado por essa expressão, porque na verdade a castanha, né, ela é presente, né, em alguns países, né, ou em todos os países da bacia amazônica, né, como Bolívia e Peru, por exemplo, né, e o Brasil acaba sendo privilegiado, né, acaba herdando aí esse detentor, né, de ser, por exemplo, o dono da castanha, o que dá um sentido de que teria somente aqui, né, no nosso município, mas não, quer dizer, no nosso país, mas não, né, aqui é uma atividade presente em alguns países da região amazônica, né. Aqui tem uma ilustração que vai mostrar alguns animais da fauna, né, do município caroebense. E aqui a gente tem, por exemplo, uma cachoeira, não sei se está fazendo alusão a uma cachoeira lá da hidrelétrica de Jatapu, né, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, lá no rio Jatapu, no caso, o principal rio do município de Caroebe, né. Então, a gente segue aqui mostrando um pouco mais, né, sobre essa praça, sobre a estrutura da praça. E aqui logo na frente, né, a gente tem mais alguns quiosques, né, algumas lixeiras, como eu já destaquei ali na frente, né, para melhor atender a comunidade caroebense. Ali no quiosque de trás a gente passou pela parte da frente, que é a mesma coisa no sentido de estrutura. Vamos passar aqui no espaço por trás, né, que vai refletir também o dos quiosques ali atrás, para a gente ter uma noção, né, de ambos os lados, né. Em ambos os casos, né, tá precisando de cuidados, né. Aqui a gente tem outro hotel da cidade, tá, pessoal? Então a cidade de Caroebe é bem assistida com relação à estrutura hoteleira, né, o que pode estar atendendo os turistas ou as pessoas que vêm aqui apreciar, por exemplo, a festa da banana, né? Então a gente tem hotéis aqui, por exemplo, esse que eu mostrei agora há pouco, que além dessa acomodação, vai também possibilitar um café da manhã. Tem algumas pessoas ali tomando, por exemplo, almoço e também a janta, tá bom? Pessoal, aqui era a primeira praça da cidade antes da construção dessa. Aquela ali na frente era a única praça que tinha aqui no município, né? Posteriormente a gente pode estar fazendo um vídeo, por exemplo, somente falando dessa praça aí, de alguns mercados que tem aí do lado, como uma panelada que tem ali, né, perto daquela mangueira, uma panelada bem saborosa, né, que a gente pode estar também divulgando aí, fazendo esse vídeo para vocês, né. Aqui a gente tem também muitos templos religiosos como esse, né, se não for o mais frequentado, é um dos, né. Então a sociedade caroebense, ela também, claro, assim como todo o Brasil, vai também disponibilizar uma variedade, por exemplo, de templos religiosos, né, de denominações, né. Aqui do lado a gente tem a última escultura da praça, vindo de lá para cá, como a gente está fazendo o percurso, né, de uma outra das aptidões, né, do município de Caroebe, que é, no caso, a pecuária, né. O município que nasce a partir dessa aptidão agropecuária, né, tanto da questão dos plantios, né, de culturas diversas, como a banana e também a laranja, por exemplo. No caso, a gente tem aqui também muitos conhecidos, né, que trabalham a pecuária, né. Vale destacar que tanto a pecuária quanto a questão dos plantios já citados também buscam atender o mercado externo no que se refere a municípios, né, e até estados, né, principalmente o estado do Amazonas, e municípios, principalmente o município
de Boa Vista, né? Então, o município de Caruabe também, né, tem esse lado positivo, né, de, por exemplo, empregar as pessoas, né, em setores como a agropecuária, né? Aqui a gente tem uma ilustração que vai refletir essa questão religiosa, né? Tem aqui um salmo da Bíblia Sagrada, né? Vale destacar também que o município dispõe, por exemplo, além da festa da banana como evento cultural, a gente tem também, por exemplo, um evento religioso como a festa, né, de Santo Isidoro, que é o padroeiro do município, inclusive que vai acontecer, tá para acontecer também, eu acho, no início de junho, salvo engano, né? Então, o município caruebense aí dispõe, né, de festas religiosas também, né, para poder contemplar as pessoas, né, que seguem essa linha ideológica, né? Os templos também pentecostais, também vez ou outra, né, também realizam aí eventos, né, ligados às suas denominações, né? Aqui a gente tem uma espécie de coreto, tapiri, que a gente chama também, né? Colocado aqui, as pessoas se reúnem aqui também no final da tarde. Aqui a gente tem, por exemplo, também uma drogaria, que é outro rumo também assistido aqui pela sociedade caruebense, né? Então, a partir daqui, por exemplo, até ali a escola, né, estadual, onde a gente vai ter, né, o adensamento também do setor comercial, né, como açougue, mercados, drogarias também, né, confecções. Ali no fundo a gente tem um ginásio poliesportivo. Do lado a gente tem uma universidade, né, a Universidade Aberta do Brasil, a única universidade presente aqui no município de Caruabe, né? Seguindo essa avenida aí a gente tem a presença, por exemplo, do SAMU, de UBS e também de um hospital estadual. Bem, pessoal, estamos chegando aqui no final do nosso vídeo, né? Como eu falei lá no início, né, eu vou citar aqui um ponto negativo e um ponto positivo de morar em Caruabe, né, na minha concepção. É a minha opinião, então pessoas, né, têm opiniões diversas e a gente respeita. Né? Pessoal, o ponto positivo de morar aqui em Caruabe, por exemplo, é a questão da segurança. Né? Aqui a gente não tem problemas, por exemplo, de roubos, né, de furtos, arrombamentos. Acontecem, mas assim, poucas vezes, às vezes, né, a gente nem ouve falar de tanto raro que é. Né? Então, isso vai muito ao encontro, né, da atividade, né, por exemplo, da nossa briosa Polícia Militar, que atua aqui no nosso município de uma forma muito efetiva, né? Vale destacar aqui com relação à segurança, o município de Caruabe não dispõe, né, de representação física aqui da Polícia Civil. A Polícia Civil não tem distrito aqui, né? Os delitos ocorridos aqui e demais ocorrências são registradas no município de Balizas, a cerca de 30 quilômetros aí, né? Então, mas tem esse ponto positivo aí. O ponto negativo, pessoal, que eu teria para destacar é a questão da infraestrutura energética. Né? A gente tem um problema muito grande, né, de oscilações e falta de energia aqui no nosso município, o que causa muitos transtornos. Né? Então, inclusive com a palavra, né, a companhia energética, né, que fornece esse serviço para o estado e consequentemente para o município de Caruabe, né? Mas no mais é isso, né? O desafio, né, principalmente aí para os meus inscritos, né, de divulgar o vídeo, né, e fazer com que nós, né, atinjamos, né, que a gente consiga atingir aí 100 inscritos, né? A gente está aí com cerca de 60 inscritos, então eu lanço esses desafios aí principalmente, né, para os seguidores do canal, para os fãs do canal, né, poder estar divulgando. E quem assistir esse vídeo, não deixe de se inscrever aí no canal, até para você não perder aí novos vídeos que virão, tanto de Caruabe quanto dos outros municípios roraimenses. Tranquilo? Então é isso. Saúde a todos e a paz, né, esteja com todos. E é isso. Deus abençoe a todos.